Será que vamos ter bonificações no Bradesco em 2023? E os dividendos potenciais do Bradesco para 2024? Como ficaria? Bem-vindo ao canal das Operações, já deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal ativando o sino, tá? Bom, primeiro aqui, falando da bonificação, a gente tem que lembrar que a bonificação ela costuma ser anunciada no início do mês 4. Então, o fato de ela não ter anunciado junto com o resultado trimestral não quer dizer nada, porque ela não costuma anunciar realmente naquele momento. Então, após o mês 4 é que a gente pode ficar aí com mais certeza que realmente não vai ter anúncio de bonificação. Mas vale destacar que é bom a gente dar uma olhada nos números aqui para tentar entender se realmente vai ter bonificação ou não, tá? Então, observando o resultado do que esperar aqui para 2023 para o Bradesco, a gente sabe que o principal problema do banco serão as provisões puxadas, né, obviamente, pela inadimplência. Então, as provisões estão sendo esperadas em 38 bilhões, ela fez aqui 32,3 em 2022. Eventualmente, nós temos aqui algumas reversões que podem dar uma ajudadinha, né? Inclusive, Americanas pode ser uma aí que fazer uma reversão, mas a questão da Americanas eu acho que vai ser mais enroladinha. Ela já provisionou 100% e isso é um dos problemas aqui que ameaça um pouco as bonificações, né? Foi provisionada aí mais de 4 bi, que é o valor aí que o Bradesco faz de bonificação, né? Então esse é o grande problema da Americanas, mas em algum momento pode ter aí um parcial reversão. Bom, mas falando dessas provisões aqui que o Bradesco fez, ele destaca que foi impactado muito aqui pelo aumento da inadimplência em pessoas físicas, micro e pequenas empresas, ou seja, disseminou para a cadeia praticamente toda, né? Menos as grandes empresas aqui. E aí a gente vê que em 2023, com o crescimento da carteira de crédito que ainda deve continuar crescendo, devemos ter então mais provisões ainda, seguindo aqui então para 4% do custo do crédito, tá? Então, realmente, a provisão ainda vai ser um problema em 2023. A inadimplência segue essa alta aqui muito forte, chegando aqui ó, na pessoa física maior do que tudo a inadimplência. Micro e pequenas, muito surpreendente esse nível forte de inadimplência, né? A situação não está muito boa mesmo. As grandes empresas estão bem tranquilo aqui, né? E a gente observa também que o banco vem fazendo aqui renegociações, né, com as empresas para não ter inadimplência. E mesmo assim está difícil. Olha o que ela vem fazendo de renegociação, cerca de 5% aí, em média, recentemente. Então, isso aqui é mais um ponto para atenuar as inadimplências. E agora a gente vê um ponto muito importante que são as políticas de crédito do Bradesco, tá? Então, para acontecer a inadimplência, ele tem que ser mais criterioso na concessão de crédito. Senão não adianta nada crescer a carteira de crédito se essa carteira de crédito vai dar inadimplência, né? Então ele faz até uma base comparativa com relação a dezembro de 2021, na base 100, olha como foi diminuindo aqui. Só que o grande salto mesmo aconteceu agora, né, em dezembro de 2022. Até então teve uma diminuiçãozinha aqui em junho de 2022. Olha como demorou para o banco começar a ser mais criterioso aqui, né? E aí ele começa a ser mais mesmo em dezembro de 2022. A gente espera então que ele cresça um pouco menos por conta desse critério, mas vai ter menos inadimplência. A gente vê que os atrasos realmente vêm diminuindo aqui de 30 meses aqui após 4 meses a concessão, de 30 dias após 4 meses a concessão, mas é algo que vai demorar para fazer a limpeza na base, né? Então, assim, o banco talvez tenha demorado um pouco, talvez não, ele demorou um pouco para ser mais criterioso no momento aqui difícil da economia, né? A gente viu até o Santander ali começando a fazer esse tipo de movimento um pouco antes. O Santander é outro banco que vem sofrendo com inadimplências. E o outro problema aqui que os bancos têm sofrido muito, principalmente o Santander e o Bradesco, a questão da margem a mercado. Aqui o Santander sofreu até mais. Também foi aqui um pouco de falha dos bancos não fazer o hedge aqui adequado. É óbvio que era difícil prever a Selic aumentando tão rapidamente, mas foi esse aumentar da Selic que prejudicou aqui a questão das margens. Então, a margem a mercado, ela vem aqui ó, negativa, pressionando. Então, o que acontece? A margem com o cliente vem melhorando, obviamente, mas a margem a mercado vem comendo muito a rentabilidade do banco. Então, no momento de Selic baixa, ele foi muito agressivo, ele emprestou demais a longo prazo, ou seja, por anos aí ele foi recebendo Selics baixas enquanto ele estava captando Selic baixa a curto prazo. Ele já logo pagava essa de curto prazo e mantinha uma de longo prazo para receber dos clientes, né? Então, o que acontece? Um descasamento. Ele em algum momento está recebendo empréstimos aqui de Selics baixas e está captando agora mercado com uma Selic altíssima, né? Então, esse é o descasamento que acontece. Então,
conforme a Selic for se mantendo estabilizada, já vai limpando essa base aqui de Selics mais baixas no passado de empréstimo, tá? Então, só de manter já é bom, e se começar a diminuir, melhor ainda. Eu até sempre digo que o melhor cenário para os bancos seria que essa Selic diminuísse, na verdade é melhor que diminua, para não ter inadimplência, exatamente para não ficar tendo essa questão do crédito aí, né, problemas, e aí depois diminuir e manter-se a um nível, de repente, 8%, 7%, seria o cenário perfeito aqui para os bancos, né, 7% de Selic aí, depois de uma quedinha, seria maravilhoso. Mas o problema é que o Brasil é muito instável, né? Muito imprevisível. Olha o que acontece com a Selic. E baixa, e sobe, baixa, e sobe. E aí os bancos eles têm que entender que o Brasil é assim, né? Puxa, o Bradesco há quanto tempo está no Brasil? Não sabe que o Brasil é imprevisível? Não fez os hedges corretamente aqui, tá? Bom, e aí o que ele vê é isso aqui, ó. Margem a mercado a maravilhas, né? Margem a mercado começando a piorar, margem a mercado indo pro buraco. Então a gente vai começar a ver essa limpeza gradativamente em 2023 e em 2024 já deve estar bem melhorzinho aí, né? Então a gente tem essa questão das margens e a questão da inadimplência. A inadimplência é o pior de todos, com certeza, para 2023. E aí a gente tem um ponto positivo que é a parte dos seguros aqui, né? Tá indo muito bem a seguradora do Bradesco. É um diferencial do banco. Olha só, o desempenho muito interessante, né? Os resultados das operações vêm aumentando. A gente vê aqui no ano aumentando quase 29%, né? O lucro aumentando 27,2%, ele segue crescendo, a sinistralidade vai ainda dar mais uma reduzidinha, né? Por conta aí da fim realmente total, Deus queira, né? Total da pandemia, né? Então, seguradora aqui do Bradesco a gente não tem nem o que falar. Muito bom aqui essa parte do banco, né? Que representa aí uma parte interessante do lucro do Bradesco. E aí a gente vê em termos aqui de otimização de custos, ele vem fazendo uma parte legal aqui na presença física, né? Otimizando aqui, diminuindo as agências, né? Principalmente aqui, ó, como teve uma diminuição, 1.410 aqui entre agências IPAs e IPAs fechadas, né? Então ele vem aumentando muito a digitalização, né? Mas há quem diga aqui que ele não está focando tão bem nessa parte digital, né? Que está meio que atirando para todos os lados. Não sei, né? Eu acho que ele realmente, às vezes, parece que não tem tanto foco, mas está indo, está crescendo bastante aqui a parte de crédito digital, de crédito digital e presença digital, né? Bastante correntistas aumentando também. A Ágora vem crescendo muito aqui, né? Que é a plataforma de investimentos do Bradesco. A Next vem crescendo bastante também, embora alguns aí reclamem deles. E 78% não é correntista do Bradesco. Então é uma forma de atingir novos clientes. A Digio também, que é a carteira digital aí crescendo bastante. E a Bits também, um ótimo crescimento. Então ele está tendo uma presença digital aqui interessante, embora aí, né? Alguns não vejam muito focado o Bradesco. Vamos ver como é que sai na sequência. É muito importante que os bancos se digitalizem da forma aí mais correta possível. Eu acho que o maior exemplo aqui nosso é o Itaú, né? Faz muito bem essas jogadas aí. Bom, então agora falando dos dividendos para o Bradesco, eu vou fazer em breve os dividendos para 2023. Primeiro eu vou trazer para os membros, depois eu vou trazer para vocês o dividendo de 2023, tá? Mas nós estamos falando aqui nesse vídeo do cenário base. Vamos pensar no cenário base onde o banco volta à normalidade, que não será em 2023, por tudo que nós vimos, mas vamos supor que 2024 já está muito próximo do cenário base. Ficando muito próximo do cenário base, dado o crescimento da carteira de crédito que ele teve, caso fique a inadimplência já mais controlada, a Selic provavelmente já vai estar num nível bem mais estabilizado, bem mais legalzinho aí, a gente vai ter então números muito melhores do Bradesco, que dá para a gente pensar num lucro bem próximo aqui dos R$3 por ação, muito tranquilo, tá? Nesses cenários que eu pintei para vocês. E aí, conforme vai melhorando mais, até maiores do que esses números, porque o banco teve evoluções ao longo desses anos aí, né? Enfim, R$3 de lucro por ação, olha quanto que daria de dividendos no Bradesco, né? Então, dado esse cenário de lucro por ação de R$3, nós teríamos aqui em um cenário de payout de 40%, que é super tranquilo o Bradesco pagar esse payout, nós teríamos 8,6% de dividendos para o BDC4 e 9% para o BBDC3. E aí nós ainda temos o payout, que seria bem comum também possível, 50%. Nós chegaremos a quase 11% do BBDC4 e 11,2% no BBDC3. E é importante destacar o seguinte, além dos dividendos
que a gente vê que pode chegar a ótimos números para quem estiver comprando na baixa, né? Nós temos as bonificações que vêm acontecendo ao longo de vários anos no Bradesco. Isso aqui, há quem prefira ver como forma separada de um dividendo extra, né? Eu gosto de ver como um crescimento de dividendos. Se o Bradesco conseguir manter esses dividendos, e apenas em cenários atípicos como o que nós estamos vivendo, ele não mantém, né? Então, mantendo esses dividendos aqui por padrão, ele vai elevar em 10% para todos os acionistas de longo prazo, porque se a gente recebe o mesmo dividendo e tem 10% a mais de ação, a gente está ganhando 10% a mais. Então isso aqui é um case muito interessante de dividendo com algum crescimento por detrás, né? E aí o Bradesco, que em cenários normais não costuma pagar um ótimo dividendo, quem compra na baixa como agora, consegue um ótimo dividendo. E esse crescimento aliado aí às bonificações que fica oculto ali quando a gente olha as estatísticas de dividendos da empresa. Fica oculto, né? Isso aí acaba não mostrando pra gente o que o acionista está ganhando aí de 10%, né? Bom, então falando agora da questão, será que o Bradesco vai bonificar em 2023? Bom, então para a gente falar das bonificações do Bradesco, a gente tem que vir aqui para ver como é que está a reserva de lucro do banco e o capital social, né? Basicamente a reserva de lucro vira aqui, ó, o aumento de capital, e aí tem a bonificação. Se não fosse aumento de capital, seria aí meio que fake, né, essa bonificação. Aqui realmente tem o valor, né, não é como um desdobramento que simplesmente gera mais ações lá e não vale nada. Aqui existe um valor que a gente aposta que a empresa vai usar bem esse dinheiro. Então é como se ela tivesse, ao invés de te pagando dividendos, ela estivesse te pagando em ações e pegando o dinheiro aí para ficar dentro da empresa mesmo, o dinheiro não sai da empresa, né? E ela consegue fazer bom uso aí disso. Bom, então a gente observa aqui que além da reserva de lucros que vem virando capital social todos os anos aí em 4 bi, recentemente na verdade, né, virou 4 bi, tem uma constituição, ó, agregou em 2020 10.1, em 2021 11.6, né? Então vem agregando bastante, só que acontece que nesse último ano houve uma redução, ó, 9,5, aumentou menos, né? Vamos assim dizer, 11,6, mas ainda assim o saldo continua forte, era 55,7, ele continuou crescendo, só que cresceu menos, né? 60,5. Então assim, tem todas as possibilidades possíveis do banco pagar as bonificações, mas se ele vê em 2023 vai ter ainda também poucas possibilidades de estar crescendo essa reserva aqui, ele pode de repente fazer uma bonificação menor de 5%, ou pode escolher não fazer uma bonificação, mas fazendo essa leitura aqui do que eu estou vendo, não me deixa com o cenário, puxa, 100% garantido que vai ter bonificação, não parece que seja o caso, mas ainda acho que seja bastante provável. A gente está vendo aqui que as reservas estão, quer queira, quer não, no saldo histórico. Ah, mas cresceu menos que nos outros anos, mas ainda assim cresceu, né? Então, há sim boas possibilidades de acontecer mais em 2023 agora, essa aqui é a Forte 2022, mais um aumento de capital tranquilo, tá? Então, essa é a minha opinião, mas lembre-se, é uma opinião, a gente não tem dado oficial da empresa. Eu até cheguei a fazer essa pergunta pro RI da empresa, essas perguntas que eu evito fazer porque são perguntas bestas, né? Que normalmente o pessoal não responde. Vai ter bonificação? Eles não respondem as perguntas desse tipo. Eu gosto de fazer pergunta mais técnica e geralmente a gente tem uma resposta legal. Uma pergunta desse tipo assim, vai ter bonificação, vai ter dividendo? Normalmente eles dão uma dribladinha na gente. E foi o que eles fizeram ali, né? Deu uma driblada em mim e eu não tenho a resposta por eles. Aí, só mesmo vendo esses números aqui, a gente tem essas impressões aqui. Não podemos afirmar. Mas, na minha opinião, sim, deveremos ter bonificações em 2023. Nada garantido. Deixa o like, se inscreva no canal ativando o sino e deixe sua opinião. Vai ter bonificação ou não? Um abraço.